E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, seja bem-vindo a mais uma questão comentada aqui das questões comentadas do ano de 2020, provas do ano de 2020. Estamos aqui já na hashtag 23, pessoal. Então, vamos lá, seguindo aqui a mais uma questão comentada. Bom, pessoal, essa questão aqui é uma questão de regência, na verdade, uma questão específica da regência, né, que vocês conhecem muito bem por crase, isso, famoso, né, acento craseado, ali, azinho craseado. Lembrando, né, pessoal, todas essas coisas que a gente fala da crase, tá, no dia a dia, beleza, mas lembra, crase não é um acento, crase significa fusão, né, vem de um termo grego, krasis, né, que significa fusão. Ou seja, e faz todo sentido porque é a fusão de dois As, lembra, né? Crase nada mais é do que a união de dois As, um A preposição mais um A artigo definido, tá? Não é à toa que a gente diz, né, pelo menos como regra geral, que a gente vai utilizar o azinho craseado tão somente diante de quê, pessoal? Diante de substantivo feminino. Por quê? Porque é justamente o substantivo feminino que vai pedir o artigo a, tá? Bom, e aí da união desses dois azinhos, da preposição mais o artigo, surge o azinho com aquele acento, aí sim nós temos um acento, o acento grave, lembrando, né? O grave, aquele agudo invertido ali que a gente brinca, aquilo ali nós chamamos de acento grave. Então, lembrando, né, pessoal, acento crase não existe, embora algumas pessoas aí falem no dia a dia de uma maneira mais grosseira, porém mais objetiva. Tá, tudo bem, para o dia a dia vale, não podemos agir com preconceito linguístico, mas, enfim, lembra que crase significa tudo isso aqui, beleza? Bom, e aí, essa questão aqui é uma questão de um concurso público para a Prefeitura de São Felipe do Oeste, em Rondônia, e uma questão bem legal, bem interessante, tiraram de um texto, e numa das frases do texto tinha assim, ó, parte do mérito cabe também às telas, que aumentaram de resolução. Está correta a justificativa da crase. Então, olha só que interessante, né? Ele está perguntando o que justifica o uso desse as craseadinho aqui, tá? Bom, então vamos lá, olha só. A gente pode dar uma analisada nas alternativas antes de analisar a frase propriamente dita. Por quê? Como ele está trabalhando com transitividade, com regência, indiretamente ele vai estar trabalhando também aqui com complementos verbais, com objetos, objeto direto, objeto indireto. E se você lembra dessa parte de transitividade, vai facilitar bastante sua vida. Quer ver? Por exemplo, a letra A de Argentina diz assim, ó, deixa eu até trocar a cor aqui do nosso marcador, pessoal, vamos pegar aqui um vermelhinho. Diz assim, ó, ocorre crase porque é um complemento nominal, tá? Exigido pelo substantivo mérito. Até aqui legal, porque olha só, a gente sabe que o complemento nominal é uma função sintática sempre introduzida por preposição. E quando eu tenho o azinho craseado, tu sabe que tem ali uma preposição, né? União de preposição mais artigo. Então não dá para descartar, digamos assim, a alternativa A de Argentina. Vamos dar uma analisada na letra B de Brasil. Ocorre crase porque é um objeto indireto, até aqui legal, porque o objeto indireto a gente sabe que é uma função sintática introduzida também por preposição, tá? Só que diz assim, ó, exigido pelo verbo intransitivo. Pessoal, verbo intransitivo não exige complemento, muito pelo contrário, ele é intransitivo justamente por isso, porque lembra, né? Transitividade tem a ver com a necessidade que o meu verbo tem de junto a ele aparecer o quê? Complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, ou seja, transitividade tem a ver com a presença, ou por que não, a ausência de objetos. Se não há objetos, se não há necessidade do complemento verbal, não há de se falar em transitividade. Aí sim o meu verbo seria intransitivo. Ou seja, a letra B aqui está totalmente invertida, né? Porque se fosse um objeto indireto, seria pelo fato do verbo ser um verbo transitivo indireto. No mínimo indireto, ele poderia ser um VTDI, um verbo transitivo direto e indireto, mas no mínimo indireto. Então, cai fora a letra B. A letra C diz assim, ó, ocorre porque é um objeto indireto, pode ser, vimos isso agora há pouco, exigido pelo verbo transitivo indireto. Ó, poderia ser. Bem melhor a letra C de Canadá. Letra D de Dinamarca. Ocorre porque é um objeto direto preposicionado, tá? Aqui, por isso que eu falei para você, olha só que questão interessante.
Ah, e objeto direto preposicionado, Marcos, objeto direto com preposição não existe. Objeto direto é sem preposição. Pessoal, toma cuidado. Existe sim uma coisa chamada objeto direto preposicionado. O que seria o objeto direto preposicionado? Tá? De repente você diria, Marques, é lógico isso aqui, é um objeto direto com preposição. Pois é, mas aí como é que eu diferenciaria o objeto direto preposicionado do objeto indireto? É que lembra que a preposição do objeto indireto é uma preposição obrigatória. Objeto indireto é um complemento verbal introduzido por preposição obrigatoriamente, diferente do objeto preposicionado. Essa preposição desse objeto direto em questão, ela é facultativa, pessoal. Ela aparece muito mais por uma questão de estilística, por uma questão de estilo, do que qualquer outra coisa. Por exemplo, pessoal, se nós pegássemos essa frase aqui, ó, bebi vinho ontem. Vamos imaginar. Vamos ficar só no bebi vinho, tá? Quem é que bebeu? Resposta, eu, sujeito da oração, bebi o quê? Vinho, né? Vinho seria o meu objeto direto, certo? Agora, pessoal, existe isso aqui, ó, bebi do vinho, sim, existe, pessoal. Talvez você diria, ah, Marcos, isso aqui é meio retrógrado. Meio não, muito retrógrado, muito antiquado. Mas existe, tá? Agora, como é que eu saberia que, de fato, esse do vinho aqui é um objeto direto? Porque percebe que se eu quisesse tirar essa preposição aqui, ó, gente, ela não é obrigatória. Eu poderia tirar essa preposição, tá? E é isso que caracteriza um objeto direto preposicionado. É quando a preposição ela não é facultativa. E aí tu pode ir pela regência também, né? Porque quem bebe, bebe alguma coisa, ó. Bebe algo ou, por que não, alguma coisa. Ou seja, ele pede um complemento sem preposição. Por isso que nós temos ali um objeto direto. E se eu falar bebi do vinho, seria um objeto direto preposicionado. Claro, olha só, sintaticamente eu tenho a mesma coisa. É objeto direto, não deixou de ser objeto direto. A diferença é que o primeiro é objeto direto, o segundo, no bebi do vinho, seria objeto direto preposicionado. Eu não estou dizendo que o sentido seria o mesmo, até porque haveria, sim, uma diferença de sentido. Eu estou falando aqui, então, somente da transitividade. Tá? Bom, aí vamos lá, a gente vai ter que analisar depois pelo verbo para ver se de fato o verbo ele admitiria ou não um objeto direto preposicionado ou se pediria um objeto indireto, aquele complemento verbal com, né, introduzido por uma preposição obrigatória. Tranquilo? E a última alternativa, pessoal, letra E de Equador, ocorre crase porque é um complemento nominal exigido pela expressão parte do mérito. Tá? Pessoal, será que a expressão parte do mérito pediria ali? Não sei, vamos ver, vamos dar uma analisada lá melhor agora. Então, olha só, parte do mérito cabe, olha só, gente, cabe também às telas. Então, esse as telas aqui, na verdade, está complementando o verbo caber. Ele é um complemento verbal. Se ele é um complemento verbal, você já sabe, isso aqui é um objeto. Tá? E aquilo que cabe, cabe a algo ou cabe a alguém. Ou seja, isso aqui é um objeto indireto, né? Porque aquilo que cabe, cabe a algo ou a alguém. Telas é um substantivo feminino, vai pedir o artigo as. Da união da preposição a mais artigo as, surge o as. Telas ali, craseadinho. Ou seja, pessoal, por que eu tenho aquela crase? Em função de eu ter ali um objeto indireto, em função da transitividade do verbo caber, que ele é um verbo transitivo indireto, tá? Portanto, né, cai fora a letra A de Argentina, ele não é complemento de um nome, cai fora a letra E de Equador, a gente, né, já imaginava, cai fora a letra D de Dinamarca, portanto, só sobrou aqui letra C de Colorado, campeão de tudo, tá bom? Tirando a brincadeira, né, pessoal? Letra C de Canadá. Fechou? Questão bem legal, bem interessante aí, falando, né, do uso da crase e a justificativa, né, de seu uso. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, se gostou do vídeo, deixa um joinha aqui, compartilha com os teus amigos, não esquece de se inscrever no canal e nos vemos na próxima questão comentada. Até lá. Tchau, tchau.